Há 3 domingos atrás eu comecei a falar com vocês sobre relacionamentos. Quando eu comecei a falar sobre relacionamentos, eu falei sobre a importância dos relacionamentos e qual o papel deles na história humana. E aí, então, na semana passada, nós falamos sobre relacionamentos e falamos sobre relacionamentos quando os relacionamentos são complicados. Foi isso que a gente falou na semana passada. E hoje eu vou continuar, então, a terceira parte dessa série, mas agora de como a igreja se relaciona com a sociedade onde ela está. Como que a igreja se comporta na cidade, na cultura, no meio em que ela está inserida. E a gente vai fazer isso olhando para Jesus Cristo, olhando para como Jesus nos orienta nos evangelhos. E para isso nós vamos ler, então, Lucas 9. Queria convidar você a ler comigo, Lucas 9. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. É uma história muito conhecida, você já deve ter ouvido e lido provavelmente esse texto várias vezes, se não no Evangelho de Lucas, em alguns dos outros evangelhos. Todos os evangelhos falam sobre esse momento. Tanto Mateus, Marcos e João também falam. E o texto diz assim: ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estava ali cerca de 5.000 homens, e outros evangelhos relatam além de mulheres e crianças. Há provavelmente ali uma multidão de 10 a 12 mil pessoas. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. E os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. Todas as 12 mil pessoas, 10 ou 12 mil pessoas, e ainda que fossem só 5.000 pessoas, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então, essa passagem, né, da multiplicação dos pães, ela é bem conhecida, você já deve ter ouvido em algum momento, ainda que você seja novo na igreja, com certeza já ouviu. É o milagre de Jesus, acerca do qual nós temos o maior número de informações. Todos os outros milagres, existem situações que a gente tem que às vezes ver o contexto, analisar bem para poder tomar algumas proposições. Mas esse milagre, ele é muito bem relatado. Então, o que a gente não tem em Lucas, a gente tem em João, Mateus e Marcos, todo mundo vai completando e a gente tem muita informação acerca disso. E esse momento, exatamente esse momento da multiplicação dos pães, a gente tem todo um contexto que faz a gente olhar com mais carinho aquilo que está acontecendo, como por exemplo, o fato desse dia ter sido um dia em que Jesus recebe os discípulos de João Batista. João Batista tinha acabado de ser decapitado, tinha sido morto, os seus discípulos foram até lá no palácio, recolheram o corpo de João Batista, enterraram ele e depois foram até Jesus dar notícia desse fato. Jesus, nesse dia, tinha acabado de ter a notícia de que seu primo mais velho, havia falecido de uma forma brutal. Ainda, ele tinha acabado de saber também que Herodes estava perguntando por ele também, e que ele acabava de ter conseguido um novo inimigo, porque diziam a Herodes, né, que João Batista havia ressurgido em outra pessoa, que era Jesus. Na cabeça de Herodes, ele talvez não tenha matado ainda direito João Batista. João Batista ainda vive na pessoa de Jesus, era a ideia que ele tinha, e por isso, então, agora, Herodes tinha também interesse em Jesus. A gente sabe ainda
que Jesus ele tinha enviado os 12, tinha dado orientações, e os 12 tinham acabado de chegar de uma excursão missionária, de um trabalho de missão urbana. Eles tinham ido aos povoados, às aldeias, e estavam anunciando o evangelho, e eles voltam todos animados, todos cheios de informação, querendo dizer para Jesus o que eles fizeram. Sabe criança quando vai primeiro dia no prézinho, e você vai buscar, e a criança, ela entra no carro dizendo assim: mãe, hoje eu fui lá, eu peguei o giz, eu rabisquei a lousa, eu pisei no pé da professora, não tem tempo de respirar, ele vai falando, né, para dentro, para fora, assim, vai traçando assim um relato de tudo. Os discípulos, os apóstolos estão assim. Eles estão querendo contar para Jesus, eles querem dizer, e são 12, está todo mundo querendo falar. Não, eu primeiro, o João querendo falar. Não, deixa Pedro falar. Não, Pedro, ele vai na frente de todo mundo. Não, para, Pedro, já falou demais, agora vem de Mateus. E ele está nesse momento. Ainda, a gente tem também relatos em João, de que eles ministraram tanto nesse dia, que eles não tiveram tempo nem mesmo para parar para fazer um lanchinho. Não é só a multidão que está com fome. O próprio Jesus está com fome, os discípulos também estão com fome, todo mundo está com fome porque foi um dia cansativo, um dia exaustivo. Eles ainda não tinham se alimentado. O que mais a gente tem? Que então, diante desses fatos, Jesus resolve tomar um barco e ir para a região do mar da Galileia, Betsaida. Ele atravessa e vai para Betsaida para ficar lá num lugar deserto. O objetivo de estar no lugar deserto era descansar. Nós precisamos descansar. E aí, o que acontece logo em seguida é que entre 10 a 12 mil pessoas seguem Jesus até Betsaida. E quando a gente lê João deixa bem claro, eles vão até lá porque eles estão atrás dos milagres e dos sinais que Jesus fazia. E eles vão até lá atrás de Jesus. Bom, diante de tudo isso, eu acho que é muito natural que qualquer pessoa olharia para essa multidão toda e disse: olha, gente, eu sei que vocês estão querendo uma palavra, eu sei que vocês estão interessados em estar conosco, mas a gente está muito cansado. Estou em luto ainda, meu primo acabou de falecer, estou triste, não estou bem emocionalmente, estou cansado, com fome, tenho meus discípulos para cuidar, acabaram de chegar de viagem missionária, e eles também estão cansados. Então, também sou filho de Deus, né? Mereço descansar um pouquinho. Hoje não. Hoje não vai ter atendimento, hoje não vai dar para conversar. Mas acontece que Jesus, e isso em Marcos a gente tem, Jesus teve compaixão deles. E olha o que o texto diz. Porque Jesus olha para eles e vê que eles são ovelhas sem pastor. Essa é a realidade, esse é o momento que eles estão vivendo, e é isso que Jesus olha para essas pessoas, é como ele olha para essas pessoas. São ovelhas sem pastor. E quando a gente lê então esse texto, é preciso a gente perceber a caminhada de Jesus e como Jesus resolve lidar com a situação toda. Porque isso tem a ver com a igreja, isso tem a ver com como a igreja é e como a igreja se comporta. Porque quando a gente olha para essa cena, é fácil nós simplesmente percebermos a ação e quem é quem. Nesse contexto, Jesus, em vários momentos, é a própria igreja, ou como a igreja deveria agir. Os discípulos de Jesus são talvez a igreja que está aprendendo com Jesus como agir. E o povo que vai atrás de Jesus? É a nossa sociedade. A nossa sociedade, é o nosso contorno, são os bairros em volta da nossa igreja, as casas em volta da sua casa, as pessoas que convivem com você no trabalho, as pessoas que estão ao nosso redor, como ovelhas sem pastor. Como ovelhas sem pastor. E então a gente percebe, a primeira coisa é que Jesus não se ilude com a multidão. Ele não fica surpreso. Ele não vira para um e fala: nossa, mas é gente, hein?
quanta gente. Jesus ele não se ilude com o movimento de massa. O movimento de massa ele é preocupante às vezes. Tem igrejas que se preocupam em inchar, ou eventos que só dão gente, acumulam pessoas, mas isso tudo é neon, isso tudo é fantasioso, não dura muito tempo. João já tinha dito, essas pessoas só estão atrás dos sinais. Essas pessoas só estão atrás das coisas que eles ouvem falar acerca de Jesus. Eles não querem um relacionamento, eles não querem estar presentes, eles necessariamente não serão discípulos, eles não se tornarão pessoas integradas à comunidade. Talvez eles nem fiquem nessa comunidade, vão para outra. Isso acontece o tempo todo. O movimento de massa, ele não tem forma, é como um líquido, ele se comporta ao recipiente que você coloca. Se o recipiente for redondo, ele fica redondo. Mas se você mudar para um quadrado, ele deixa de ser redondo e passa a ser quadrado. A multidão é assim, a multidão se comporta desse jeito, e Jesus não se ilude com a multidão. Mas o fato de Jesus não se iludir com a multidão, não significa que ele ignora a multidão. Porque Jesus para pastorear. Ele exerce pastoreio, ele exerce cuidado. Ele olha para a multidão como ovelhas sem pastor. E então Jesus decide a parar o seu plano, e por causa dessa novidade, desse novo estado em que eles estão agora, num lugar deserto, com uma multidão à sua volta, ele resolve pastorear estas pessoas que são como ovelhas sem pastor, que são a multidão, que necessariamente não vão permanecer, que provavelmente dali a alguns dias vão estar gritando crucifica-o, que agora você ajuda, e depois ele te enfia a faca nas costas. Jesus para pastorear essas pessoas, ele faz isso. E de que maneira ele faz isso? E aí vem a nossa percepção dos verbos que Lucas coloca quando ele nos explica isso. E Lucas ele é mestre quando ele escreve os seus textos, ele é bem pedagogo, ele nos esclarece de forma bem simples. Olha só o versículo 11, ele as aconselhou e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. E aqui ele traz alguns desafios. Os discípulos estão ali olhando para Jesus, os discípulos têm uma impressão daquilo que está acontecendo, e Jesus começa a agir diante dos seus discípulos para que eles aprendam, para que eles olhem, para que eles possam olhar e possam se comportar do mesmo jeito no futuro. E a primeira coisa que Jesus faz é acolher. E eu fiquei lendo vários comentários, porque Lucas usa exatamente essa palavra acolhimento, mesmo no original, significando esse conforto da recepção. Mesmo estando cansado, mesmo tendo motivos para dizer não, agora não posso te receber, mesmo não tendo condições às vezes físicas de continuar em pé falando, Jesus olha para aquelas pessoas e ele se conecta a elas, fazendo elas se sentirem bem-vindas. Você já foi recebido por alguém que te recebeu, mas você não se sentiu bem-vindo? Já esteve diante de uma pessoa que estava nítido que ela não estava com muita vontade de te atender e de conversar com você? Que ela estava te atendendo pelo constrangimento da situação? Isso é o contrário de ser acolhido. Jesus fazia as pessoas sentirem vontade de permanecer na sua presença. Por isso Lucas usa o termo acolher. Jesus olha para aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Sente a miséria delas, sente misericórdia e as acolhe em seu coração. O acolhimento é isso, é fazer a pessoa que precisa de você
se sentir à vontade na sua presença, como alguém que de fato deveria estar ali, sem incômodo. Para que a pessoa não tenha pressa de ir embora, para que a pessoa possa ser ouvida, para que ela possa te ouvir, para que ela se sinta bem. O acolhimento está no relacionamento, está nos olhos, está na forma como a gente cumprimenta, está na expressão do rosto, quando a gente olha para as pessoas que estão perto de nós. Quando você está lá no seu trabalho, naquele dia estressante, você está lá cheio de coisa, e-mail para enviar, notas para emitir, decisões para tomar, e de repente parece aquele seu amigo que dá trabalho para todo mundo sabe que ele não paga as contas em dia, não para com uma namorada, já tem um filho com cada uma. Ovelha sem pastor. Aí ele encosta no seu ombro, ei, você tem um minutinho? O jeito que você vira e olha para ele, você ou acolheu, ou não acolheu. Como você acolhe pessoas necessitadas? Multidão, ovelha sem pastor. Agora, a igreja, quando olha para a sua sociedade, também precisa acolher a sociedade. A igreja, quando ela olha para o seu entorno, para o seu bairro, para as ruas que estão à sua volta, para todo o envolvimento da comunidade em torno dela, seja eleições, seja uma banda de rock que vem para a cidade, seja um vereador que está pisando na bola, ou seja um prefeito que está fazendo as coisas direito, como a igreja olha para o seu entorno, ou ela acolhe a sua cidade, ou ela diz, somos um clubinho, e estamos muito bem do jeito que estamos, e não precisamos de vocês. Vivemos aquém da sociedade. As coisas acontecem na nossa cidade, mas isso não nos interessa. E vocês vão perceber como esse acolhimento é o início de um relacionamento muito bom entre a igreja e a sua sociedade, entre cristãos e ovelhas, que não tem pastor. Segunda coisa que Jesus faz é ensinar. E olha que diferença. Jesus acolhe as pessoas. Há comunidades que acolhem todos os que chegam. A questão é, seguem o exemplo de Jesus, passa a ensinar. Porque Jesus não ensina 7 passos para o céu. Jesus não ensina maneiras de você mudar o seu marido. Jesus não ensina, Jesus ensina o reino de Deus. É o que Lucas diz. Jesus passa a falar com eles e a ensinar-lhes e a falar acerca do reino de Deus. E quando Jesus ensina o reino de Deus, aí existe toda uma diferença na história. Porque ao falar do reino de Deus, a gente não fala de uma mudança de status. Porque tem muita gente que se converte, passa a ser cristão e passa a ter apenas uma mudança de status. A mudança de status é lá no IBGE. Qual é a sua religião? Agora eu sou protestante. Antes eu era outra coisa, agora eu sou protestante. Só isso. Jesus convida as pessoas a uma mudança de reino, a uma mudança de estado de vida. Porque a história do reino de Deus é de que existe um reino soberano e existe um Deus soberano que é rei desse reino, que é Jesus Cristo. A questão é, esse reino, ele já existe. E você não precisa ser mais escravo de ninguém. Agora as pessoas podem se submeter a esse reino e serem livres, ou não querer submeter a esse reino e viver rebeldes e prisioneiras do pecado. O reino de Deus fala sobre isso. Jesus convida essas pessoas a um novo estado de vida, a um novo programa de vida, a uma nova história, a um novo início, a um recomeço, a uma história mudada. E é quando a igreja se envolve com a sua comunidade em volta, quando ela se envolve com a sua cidade, quando ela se envolve através dos canais de comunicação, quando ela está inserida em pontos em que a cidade permite,
ela tem que ter uma voz, que é o reino de Deus. O reino de Deus. Ela tem que dizer claramente, existe um reino, um novo reino, e um rei soberano, e nós somos súditos dele. Quem não é, vive de forma rebelde e escrava do pecado. E nós ensinamos sobre isso. Acolhe e ensina. Mas Jesus faz também uma outra coisa. Jesus cura pessoas. E é pessoas que estão atrás de Jesus apenas pelos sinais, pelos milagres e pelas coisas que Jesus faz. E Jesus dá a elas o que elas querem. Eu confesso para vocês que eu leio esse texto algumas vezes e eu fico pensando assim, será que Jesus é ingênuo? Será que Jesus não percebe que só estão se aproveitando dele? Será que Jesus não se dá conta de que essas pessoas não vão se comprometer com ele, não vão fazer parte do ministério apostólico? Que essas pessoas, aliás, nós conhecemos a história, sabemos, essas pessoas vão ser curadas. O cara não andava e depois ele passa a andar porque Jesus o curou, e andando com essas pernas novas que Jesus consertou para ele, ele vai até lá, ao Monte da Caveira, gritar: se você é filho de Deus mesmo, sai daí e salva-se a si mesmo. Será que Jesus é ingênuo? Jesus está nos ensinando a, apesar da multidão, aprender a olhar para ela com misericórdia e algumas vezes acudi-las naquilo que a gente pode. Jesus está nos ensinando, ou ensina a igreja a se ver como solução da sociedade, a se ver como a solução da comunidade à nossa volta. Nós não vamos sair por aí fazendo os milagres que Jesus fazia, a gente não consegue, a gente não tem poder para isso. Mas o que é que nós curamos? O que é que nós fazemos? Aonde estão as áreas que a igreja pode auxiliar? Aonde estão as áreas onde a igreja pode se infiltrar? Aonde estão os movimentos sociais que a igreja pode fazer parte? Aonde estão os talentos da igreja que ela pode exercer abençoando a sua comunidade? Pessoas que são como ovelhas sem pastor. Ah, pastor, mas essas pessoas não vão se converter. Não estou perguntando se vão. E nem estou preocupado. Ah, mas elas nem vão dar dízimo depois. Não é esse o nosso objetivo. É acudir aqueles que estão enfermos. A igreja tem talentos que servem a essas pessoas, que abençoam essas vidas, que socorrem pessoas assim. Então precisamos pôr isso em prática, precisamos exercer. Esse é o convite, é isso que Jesus está mostrando aos seus discípulos. É momento, então, que os discípulos começam a olhar para aquilo tudo que está acontecendo. De certa forma, eles ainda não estão concordando, eles ainda não conseguem perceber que tudo isso está certo. Ao contrário do que eu estou dizendo aqui para vocês, talvez eles estejam dizendo assim: Jesus está perdendo tempo com essa pessoal, por que Jesus não volta logo? Por que Jesus fica atendendo todo mundo toda hora? Por favor, olha a gente aqui. Também somos importantes para ele, somos os discípulos dele, por que ele não dá atenção para nós? Enquanto eles estão lá com esse mimimi, com esse nhenhenhen, com essa coisa toda, então eles falam assim: a gente precisa parar Jesus. E como que você faz para parar um pregador como Jesus? Jesus está falando por 3 horas, pelo menos. Há 3 horas que Jesus está pregando, 3 horas que Jesus está falando e ministrando aquelas pessoas. Como é que você chega em Jesus e diz para ele: precisa parar? Como é que você diz para Jesus que ele já falou demais, que está na hora de encerrar o culto, está na hora de terminar o sermão? Uma pessoa como Jesus, talvez, o único argumento palatável seja as pessoas. Já que ele está preocupado com as pessoas, o que os discípulos fazem? Vamos usar o argumento das pessoas, né? E aí é quando eles dizem então para Jesus: olha, Jesus, está tarde, já tem um bom tempo que esse pessoal está aí, já tem um bom tempo que está todo mundo cansado, né? Vamos dispensar o povo,
para que o povo possa ir para o povoado, possa conseguir comida, possa, né, se virar, dar um jeito aí, né? E aí então Jesus para ouvir esses homens, e esse discurso parece muito bom, porque é um discurso de alguém que está preocupado. Mas a verdade é que esse é um discurso, é uma falácia, na verdade, né? Estão dando uma desculpa para se livrar logo do povo. E aí Jesus coloca eles numa cilada, né? Porque Jesus convida eles agora a fazer o que ele fez na prática. E aí vem a grande questão. Se não somos acolhedores, não sabemos ensinar direito e não gostamos de curar pessoas, o que a gente faz? Era a situação dos discípulos. Eles não estão querendo acolher ninguém, porque Jesus está sendo acolhedor. Pedro está olhando torto. Jesus está dando seu tempo. Mateus está olhando para o relógio. Caramba, até que hora vamos ficar aqui? Aprender na prática. Vamos aprender na prática. E aí Jesus, então, agora passa a ensinar os seus discípulos a como fazer isso. Tá? Então, Jesus responde para eles: deem-lhes vocês mesmos de comer. Não estão preocupados com as pessoas? Vocês não estão preocupados que está todo mundo sem comida, ninguém tem lanchinho, é isso? Então vai lá e dá comida para eles. Olha o absurdo. 10 mil pessoas. Quando a gente faz aqui um lanchinho para umas 100 pessoas, a gente já fica desesperado, porque, nossa, o movimento que a gente tem que fazer, o tempo que a gente demora para conseguir organizar tudo, para fazer um momento de refeição para 100 pessoas, um churrasco que seja, ou que seja coxinha com croquete, a gente demora. Fazer na hora, como assim? Eu vou fazer isso agora, Jesus? Para 10 mil. Para 10 mil. É muita gente. É um absurdo o que Jesus faz, mas é o momento deles aprenderem lições valiosas. Lições que eu quero compartilhar com vocês. Olha só o que Jesus faz com ele. Primeiro, Jesus faz os discípulos olharem para a própria comunidade que está com eles. E a grande pergunta é: quais são os seus recursos? O que é que vocês têm? A gente tem 5 pães, 3 peixinhos. Né? Se a gente for fazer peixinho fatiado, fazer uma porçãozinho, né, de pescado, cação, tilápia, mais os pãozinhos torrados, dá para alimentar aí uns 10 talvez. Mas 10 mil não dá. Então a gente tem 0,01% só do necessário. Mas é o recurso que a gente tem. É o recurso que a gente tem. E lendo esse texto, me veio à mente a cena do filme do livro também, A Cabana. Não sei quantos aqui assistiram o filme, A Cabana. Assistiram A Cabana? O livro, então, talvez. Leia o livro, é bom. Nesse filme, um homem, né, o Mackenzie, o John Mackenzie, ele tem um encontro com Deus na cabana. E ele, nessa cabana, ele está tratando com Deus sobre muitas crises que ele tem com o próprio Deus. Entre elas, o fato da filha dele ter sido assassinada, ter sido sequestrada e assassinada. E ele não ter tido notícia, não ter conseguido nem mesmo pegar o bandido, muito menos achar o corpo da filha dele para poder enterrar. Ela foi dada como morta. Sabe-se que foi um assassinato, mas ele não tem como nem mesmo, ele não pode nem prantear. E aí ele encontra Deus. E entre todas as lições que Deus ensina para ele, na figura da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele encontra os 3. Uma das coisas que ele precisa fazer para se curar é perdoar o assassino da filha. E talvez você esteja perguntando, o que isso tem a ver com os pães? Porque a pergunta que me veio à mente é: quanto amor existe no coração do John Mackenzie para perdoar o assassino? 0,01% talvez? Talvez quase nada. Talvez o amor que ele sinta seja insignificante para conseguir perdoar o assassino. Mas quando ele está na cabana, ele carrega o corpo da filha dele. Ele vai andando e dizendo: eu perdoo. Eu perdoo. Sem perdoar. Porque ele não consegue.
ele vai andando e dizendo, eu perdoo, eu perdoo. Quanto amor existe no seu coração por pessoas que são como ovelhas sem pastor? Quanto de recurso você tem? Ou quando a gente olha para a nossa comunidade, para a nossa igreja, o que é que a gente tem? Um teclado e um contrabaixo hoje. Temos pouco. Temos poucos professores, temos poucas intenções. Quanto a gente tem? É preciso medir, é preciso olhar para a comunidade, é preciso olhar para nós mesmos, olhar um para os outros. É preciso perceber o que temos em nossas mãos. E é isso que Jesus está fazendo eles começarem a se tocar. As pessoas estão famintas. Como vão alimentá-las? Olhe para a comunidade. A escola dominical está fraca, precisando de professores. Olhe para a comunidade. A arrecadação está baixa, precisamos pagar contas. Olhe para a comunidade. Estamos passando por dificuldades. Olhe para a comunidade. Ah, mas o que a gente tem é insignificante. Tudo bem, mas é o que a gente tem. 5 pães, 2 peixes. É o que a gente tem e é o que a gente vai usar. É o que Deus vai fazer com isso? Não sei o que Deus vai fazer com isso. Eu só sei de uma coisa. Ele faz. Alguma coisa ele faz. Uma outra lição que Jesus traz aos seus discípulos, e nós também trazemos para a igreja, é que eles têm que se envolver com as pessoas. Com o povo, que é como ovelha sem pastor. Jesus diz para eles, vão até o povo e divida eles em grupo de 50. Os discípulos até aqui, eu imagino que eles estavam num camarote olhando Jesus atendendo pessoas e falando com pessoas, falando com grupos grandes assim. E provavelmente por isso Jesus esteja falando há muito tempo. É provável que a mensagem de Jesus seja curta, mas que ele tenha repetido essa mensagem dezenas de vezes, porque eram muitas pessoas para ouvir Jesus falar. E eles provavelmente tenham saído, afastado um pouco, e começaram a fazer algumas coisas, começaram a enrolar, e aí eles olham para Jesus, já veio? Não, não veio, está lá ainda. Aí o pessoal, Jesus não vem. E aí Jesus diz assim, vem cá, adianta vocês ficar de fora, querendo resolver problema deles. Entre no meio do povo. Tem que sentir o cheiro. Tem que esbarrar nas pessoas. Tem que cumprimentá-las. Tem que segurá-las pelas mãos. Tem que puxar, não, você vem para cá, vem cá, você vai ficar nesse grupo aqui. Tem que mexer com elas, tem que se envolver, tem que interagir. Jesus convida os discípulos, e lembra a lição que Jesus está querendo mostrar? Ser acolhedor, ensinar, ser acolhedor, acolher pessoas para que pessoas se sintam próximas, ensinar e curar. Tem que se envolver com as pessoas. Quer ser acolhedor? Se envolva com as pessoas. Quer aprender a se dar bem com pessoas que você não conhece direito? Se envolva com elas, se misture com elas. E a igreja precisa se envolver com a sua sociedade. O John Stott, ele diz no livro Eu Creio na Pregação, ele diz que o caos da igreja protestante na Europa aconteceu a partir do dia que a igreja resolveu se afastar da comunidade. Foi quando começou a queda. Para John Stott, a igreja é a extensão da comunidade. Aonde a comunidade faz curso de artesanato? Na igreja. Onde aprende música? Na igreja. Onde aprende música erudita? Na igreja. Aonde eles vão votar? Na igreja. Aonde eles vão buscar conselhos? Porque eu estou educando meu filho, mas eu não sei, não está dando certo. Na igreja. Aonde a escola consegue apoio para cuidar da orientação dos educandos? Na igreja. A igreja inserida na sociedade.
aproxima a igreja da sociedade. E a igreja começa a olhar para a sociedade de forma acolhedora. Aí pessoas que não são da igreja, quando entram, se sentem acolhidas. Porque o nosso olhar, o nosso envolvimento mudou. Porque a gente agora percebe a miséria deles. Porque agora a gente percebe as necessidades. Porque agora há misericórdia no nosso coração. Porque nos envolvemos. Jesus tem mais para ensinar. Jesus ensina uma coisa preciosa para eles. Desenvolva ou crie novas lideranças. Quando isso acontece? Simples. Nós temos 12 pessoas para 12 mil pessoas. Você acha que um discípulo dava conta de organizar 1000 pessoas? O contexto é muito claro para a gente. Eles tiveram que se envolver com essas pessoas e tiveram que achar gente para ajudar a gente. Quem que pode ajudar? Está naquele grupinho ali, você de túnica listrada, você, vem cá, ajuda, leva esse pessoal para lá, eu quero separar esse pessoal. Ah, você aqui, vem cá, ajuda eu aqui. E começa a destacar pessoas, começa a trazer gente para perto, começa a destacar quem é que se destaca, quem é que pode ajudar, quem que eu posso ensinar, para quem que eu posso pedir ajuda, quem que pode colaborar. A igreja não caminha sozinha. Os discípulos não caminhavam sozinhos. Jesus não caminhava sozinho. Quem pode ajudar? Aonde estão as lideranças? Quem pode auxiliar? E aí você vai dizer assim, não, mas eu não sei o suficiente. Aí a gente vai lá para o primeiro ponto. É só isso que você tem? É. Então é isso que vai servir. É isso que nós vamos usar. Ah, mas eu não conheço tanta coisa, eu não tenho tantas habilidades. Quais são as que você tem? Aonde você pode colaborar? Como você pode ajudar? Mas é preciso encontrar essas pessoas. Crie e desenvolva novas lideranças. Uma comunidade que se conecta com a sociedade, ela precisa estar desenvolvendo gente o tempo todo. Às vezes você está lá, no seu dia a dia, coisa normal, e aí de repente você escuta um colega de trabalho reclamar. Ele está atolado de dívida. Ele nunca consegue sair da dívida. Está sempre endividado, sempre. Não é nada extraordinário que aconteceu, sempre foi assim. Tem gente que fica porque acontece alguma coisa. Como tipo caiu o carro numa vala, assim. Mas algo inesperado, né? Não, o cara é sempre assim. E aí ele começa a pensar e fala assim, puxa, lá na minha igreja eu conheço fulano e conheço ciclano. Eles são economistas, são da área tal. E se a gente conversar e começar a planejar algo para ensinar a gente a cuidar das suas contas. Aí você acha que você não fez nada. Claro que fez. Você percebeu uma necessidade e você está começando a chamar gente para trabalhar. Olha lá, quem pode ajudar? Quem são as pessoas que podem colaborar? Perceba, note, tem que olhar. Então, o que Jesus faz, nos desafia a fazer é olhar para a comunidade interna, a igreja, e olhar para fora, olhar para a sociedade. Temos que estar atentos às duas áreas. Quais são os talentos, o que eles precisam, o que nós temos e quem pode ajudar. E por fim, ele ensina o princípio da gratidão. O que nós temos hoje de instrumento é só um teclado e um contrabaixo? Vamos ser gratos a Deus por isso. Há uma dose de sacrifício para poder servir. Os diáconos que estão à porta abrem a igreja, eles dedicam do seu tempo. Os professores que estão dando aula agora dedicam do seu tempo. Pessoas que decoram a igreja dedicam do seu tempo. Pessoas que fazem coisas que talvez para você é até insignificante, como controlar botões numa mesa de som. Você não percebe. Mas há sacrifício também. Aprenda a ser grato. Mas não ser grato por aqueles que estão fazendo, mas ser gratos também
por aquilo que você tem em mãos. Ser grato pelos seus próprios dons, ainda que sejam poucos. Jesus, diante daquela multidão, 5 pães e 3 peixes. Ele olha para os céus e agradece a Deus por uma porção insignificante de comida para sustentar uma multidão. Seja grato. Aprenda o princípio da gratidão. Aquilo que Deus colocou em suas mãos, a gente às vezes reclama porque é pouco. Não, agradeça, porque nas mãos de Deus é sempre o suficiente. É esse o princípio, é isso que Jesus está tentando nos ensinar, é isso que Ele está querendo que a igreja comece a perceber. Dos anos que eu tenho de pastorado, são poucos, não são muitos, né? Eu estou fazendo 6 anos de ordenação, né? 6 anos de ordenação. Mas eu trabalhei, antes disso eu já trabalhava com igreja. E em vários momentos, a grande questão era, e sempre quase parece ser, não é o suficiente. Pessoas para fazer as coisas, pessoas para se envolver com as coisas, nunca são o suficiente. Nunca tem o suficiente, nunca basta. E aí, eu lembro que numa das igrejas que eu tive, o desafio então foi formar pessoas. Foi formar pessoas. E aí eu entrei numa empreitada para treinar a gente para fazer trabalhos. E montei, elaborei slides, criei um roteiro, convidei as pessoas para ir e fiz alguns encontros. No primeiro tinha bastante pessoas, umas 10. No segundo tinha umas 5. No terceiro tinham 2 que já exercia aquela função. Eu estava treinando professores de criança. Isso foi lá na Shalom. E aí eu percebi que o problema não era que nós tínhamos poucas pessoas para se envolver. Sabe o que eu percebi? Que as pessoas não eram acolhedoras com as outras. Não havia o olhar, não havia o desejo de ajudar, não havia o desejo de fazer diferença. Só havia o murmúrio e a reclamação. Pessoas nós tínhamos, recursos nós tínhamos, o que nós não tínhamos era vontade. Nessa cena, um garotinho tem vontade. O texto de Marcos nos fala que é um rapaz. Um rapaz que tinha lá 5 pães e 3 peixinhos. E quando ele saiu de casa, talvez a mãe dele falou: onde você vai, filho? Ele falou: eu vou ver o profeta de Nazaré. E falou: ixi. Quando o profeta de Nazaré começa a falar, ele demora um tempinho, é bom você levar um lanchinho, né? Aí faz a marmitinha pro menininho, o menininho pega a lancheirinha dele, arruma as coisas dele e vai lá para ouvir o profeta de Nazaré. Aí ele descobre que o profeta de Nazaré foi para outro lugar, Betsaida. E ele foi atrás do profeta de Nazaré. Mesmo atravessando o mar da Galileia, ele atravessa o mar da Galileia e vai lá para ver Jesus. E para se encontrar com Jesus e ouvir as palavras do mestre. Sabe o que é incrível? Aquele povo não tinha pastor. E era multidão de massa. Era gente atrás de milagre, era gente atrás de novidade, era gente atrás do próximo evento, era atrás da próxima palavra de bênção, era gente atrás da próxima promessa, era gente querendo ganhar alguma coisa. Mas no meio desses 12 mil, tinha um garoto que estava a fim de se envolver de verdade. No meio da multidão, quando a gente se envolve, sabe o que a gente descobre? Pessoas que também são discípulos e estão ali no meio. Quando o pessoal vê o garoto com o lanchinho, é só ele que tem o lanchinho, e ele simplesmente dá adeus para o lanchinho dele, porque na cabeça dele ele não fazia ideia de que Jesus ia multiplicar aquilo tudo. Então ele entrega o pão, o peixe, né? Leva, dá tchau pro lanchinho dele, porque a merenda dele já era, né? E ele simplesmente está disposto a abrir mão do que tem, de tudo que ele tem, por pouco que seja, mas para ele era suficiente, mas ele abre mão do tempo, do recurso, do alimento, da
da oportunidade, ele simplesmente abre mão e entrega. Mas nas mãos de Jesus faz toda uma diferença. E olha só o reflexo disso que João nos traz. João fala assim que o povo, depois de olhar a multiplicação dos pães, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Eu sei, a multidão, o povo, não é confiável. Não é. Hoje eles estão dizendo isso, amanhã eles estão dizendo, crucifica. Ok? Assim é o povo, a multidão é assim. Mas uma coisa acontece. Há um testemunho. Há uma proposta, há uma palavra nova no ar. Quando a igreja de Cristo surpreende, quando a igreja de Cristo trabalha, quando a igreja de Cristo realiza e se envolve com a sua comunidade, pode ser que ela não encha de mais pessoas, pode ser que ela não fique rica, pode ser que ela não se torne a igreja bola da vez, mas Deus é glorificado, mas Deus é engrandecido, mas Deus é reconhecido através da comunidade cristã. E são nessas vezes que aparece um garotinho com pães e peixes, com poucos talentos, mas com muita vontade no coração. Poucos recursos, mas desejo de ajudar. Poucas oportunidades, mas desejo de fazer parte. E são a partir dessas coisas simples que Jesus faz milagres que nós não podemos nem contar. O texto de Lucas termina dizendo que todos comeram até ficarem fartos, satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Para a gente refletir, para você colocar em prática na sua vida e para a gente talvez refletir, colocar em prática na nossa comunidade. Que tal? O que você acha de, a partir da reflexão desse texto, olhar para a sociedade de uma forma diferente? Não apenas como ovelha sem pastor, como ovelha sem pastor sim, mas olhar para elas como alguém que precisa da sua ajuda. O que você acha, talvez imaginar que o Jardim América, de alguma forma, possa ser a resposta para pessoas que estão precisando de ajuda? O que você acha de imaginar que você, talvez, seja a resposta para pessoas que estão precisando de ajuda? Olhar para aquelas pessoas que convivem com você, pessoas do dia a dia que você tromba sempre, no seu trabalho, na sua casa, seu vizinho, seu parente chato. O legal também, às vezes o parente é legal, mas também precisa de ajuda. Que tal você se ver como a resposta de Deus para a vida dessas pessoas? Que tal você mudar o foco agora, e em vez de falar para Jesus, Jesus, dispensa a multidão, para ele se virar por aí, você ouvir Jesus dizer para você assim, ei, vai lá você e alimenta o povo. Dizendo, Jesus, conserta o casamento do meu primo. E Jesus fala, vai lá você e fala com o seu primo. Jesus, ajuda lá na saúde de fulano. Vai lá você e dá uma força para ele. Leva ele no médico. Faz companhia para ele. Ora com ele. Em vez da gente ficar dizendo, Jesus, conserta a minha igreja. Porque vai lá você, se envolve com ela, faça parte do que ela precisa, se veja como parte da solução, dedica seu tempo, ora. É um novo olhar, é uma nova forma de experimentar. Nós sempre somos aqueles que às vezes ficamos só na defensiva, como os discípulos estavam, e a gente precisa sair do anonimato. Precisamos aparecer, precisamos assumir coisas, assumir papéis,
precisamos nos envolver, precisamos descobrir quem são os novos que podem fazer as coisas que nós já fazemos, precisamos dar lugar para outros às vezes, precisamos convidar pessoas para fazer conosco, como Jesus convida os discípulos, faça comigo, vem cá, eu estou aqui há 3 horas falando com essa multidão, vem cá, agora é a sua vez de se envolver com a multidão, vai lá você agora. Mas ainda, um outro desafio para você. O primeiro é uma sugestão. O segundo é uma decisão. Responda para você mesmo. Você pode dedicar um tempo da sua semana, um tempo semanal da sua oração. Eu coloquei um tempo semanal da sua oração porque eu sei que você ora, tá bom? Mas eu quero que você faça que no seu tempo de oração, no meio da sua semana, será que você pode reservar um tempo específico para orar por Santa Bárbara do Oeste? Para orar pela sua cidade? Orar por Americana, a sua cidade? Orar de forma específica, não é aquela oração, eu não estou convidando você a fazer aquela oração, Jesus, abençoa a minha cidade. Jesus, diminui a violência da minha cidade. Jesus, melhora o serviço público da minha cidade. Amém. Essa oração até que é boa, mas eu quero que você ore diferente. Jesus, o que a minha igreja pode fazer pela minha cidade? Jesus, o que eu posso fazer através da minha igreja pela minha cidade? Eu não quero que você daqui a um tempo me procure dizendo assim, Pastor Sandro, você me desafiou a orar, eu orei e aí eu tenho a resposta. Tal. É para você fazer isso? Não. É para o João e os outros presbíteros fazer isso? Não. Olha, eu acho que o conselho deveria montar uma comissão e fazer... Não, eu não quero ouvir isso de você. Se você for vir com essa história, nem me procure, não precisa perder seu tempo não vou te ouvir. Eu quero que você venha me procurar dizendo assim, Pastor Sandro, quando a gente doou os brinquedos lá para o pessoal da Casa da Criança, a gente foi lá entregar. E entregar os brinquedos foi muito mais significativo do que simplesmente doá-los. Será que a gente não pode, eu e mais talvez outros casais, se envolver mais com o projeto deles e se aproximar daqueles adolescentes? Bem, eu estou dando um exemplo real. Eles têm uma casa aqui na Siqueira Campos, pertinho da casa da Dona Braulio. Não podemos? Você chega para mim e fala, Pastor Sam, o artesanato da igreja parou, mas aquele trabalho era tão legal, ele envolvia algumas senhoras. Será que se a gente não juntar de novo, convidar as pessoas e reprogramar de um outro jeito, a gente não conseguia fazer de novo? Eu estou junto, eu vou, eu quero fazer parte. Pastor Sandro, a gente tem na igreja um monte de gente envolvida com educação. Será que a gente não podia começar umas salas de reforço durante a semana? Reforço de matemática, reforço de português, de redação. A gente tem salas que não acaba mais, tudo isso aqui fica parado a semana toda. A gente não podia abençoar pessoas ensinando? Dando aula de inglês, dando aula de alguma disciplina. A gente faz uma escolinha organizada, convida as pessoas, faz matrícula, faz listinha de chamada. Vamos começar. Ore. Fale com Deus. Dedique um tempo da sua semana intercedendo pela sua igreja e pela sua cidade. E faça essa pergunta: o que eu posso fazer através da minha igreja para abençoar a minha cidade? Queridos, o relacionamento de uma igreja com a sua sociedade passa pela proposta de Jesus, do relacionamento que ele tinha com a multidão. Aprendemos com ele que é importante acolher, fazer as pessoas se sentirem bem no nosso meio, se sentirem queridas, independente de quem são. Aprendemos com eles que é importante ensinar essas pessoas o que é o reino de Deus.
E aprendemos com ele que a gente tem que curá-las de alguma forma. Que esses desafios ecoem na sua mente. Que isso que Jesus fez conquiste o teu coração, para você talvez nessa oração dizer: Jesus, eu quero fazer o mesmo. Que Deus nos abençoe. Pai querido, Deus eterno, obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo. Obrigado por este momento que nós tivemos. Obrigado pelo privilégio de te adorar, de engrandecer o teu nome. Mas obrigado principalmente, Cristo, por poder ser desafiado pelo Senhor. Que o Senhor possa continuar instigando, perturbando, incomodando nossos corações. Que nós possamos desejar, Senhor, desejar a fundo, querer mudança. Que nós possamos desejar a fundo, querer curar pessoas, querer acolher pessoas, querer estender, Senhor Deus, o teu reino, o quanto mais nós pudermos, Pai. Que a nossa igreja possa ser parte da comunidade. Que a nossa igreja possa ser, Senhor Deus, parte integral dessa comunidade que nós vivemos. E que ela possa, neste papel, fazer diferença onde quer que ela esteja, Pai. Abençoe a igreja do Jardim América. Abençoa, Senhor Deus, nossa igreja, os membros, pessoas envolvidas em todas as áreas. Que o Senhor possa nos usar para o teu propósito aqui na terra, aqui na nossa cidade. Em nome de Jesus, amém.